Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Iniciando aqui a nossa jornada, né, Cris, de podcasts. Iniciando não, a gente já fez podcasts itinerantes, mas mais uma vez nós estamos aqui em São Paulo para gravar um episódio com um colega, né? São poucas as oportunidades que eu tenho para falar com um colega aqui dentro do Startup Life, mas essa é uma baita oportunidade. E conta um pouquinho para nós aí, Cris, qual que é o assunto e quem é o nosso convidado de hoje? E hoje eu vou ficar mais de mediadora, né? Porque os advogados vão te falar, né? Então eu vou ficar aqui só mediando, se me derem a oportunidade. Mas a gente vai falar então de como está o setor jurídico, um setor que ele é tão tradicional e como ele se adaptou, como é que a tecnologia impactou o mercado jurídico. E para isso, além do Lion, que é advogado, a gente tem aqui o Marcelo da Sol Fácil. Marcelo, seja bem-vindo e conta aí para o pessoal um pouquinho da tua trajetória. Bom, obrigado aí pelo convite. É realmente uma honra estar aqui. Vamos tentar aqui desconstruir um pouco o que era e o que é os rumos do jurídico. Bom, eu já trabalho aí há uns 10 anos, acho que foi a minha principal experiência em tecnologia. E aí fiz muitos desafios, inclusive em conjunto com a minha equipe, para acho que justamente afastar um pouco essa ideia do jurídico tradicional. Recentemente eu fiz essa transição para um ecossistema de solar, com uma pegada de fintech e outras coisas. E cá estou. Acho que vamos aí bater um papo sobre esse tema que é tão relevante aí para os advogados. Legal. Puxando aqui um pouco a pauta já, né, Marcelo? Eu e o Marcelo, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto antes de nos conhecermos pessoalmente. Sim. Marcelo aí veio de um grande case, talvez um dos maiores cases aí de tecnologia brasileiro, né? Empresa listada na Bolsa e tudo mais. E tu comentaste, né? Eu tive bastante, já vim nessa experiência de tecnologia, mas conta um pouco aí do início da carreira do jovem advogado Marcelo ali. Como que foi entrar para o mercado de tecnologia e qual foi a tua primeira impressão que, para mim, pelo menos, lá, quando comecei a trabalhar com o mercado de tecnologia 10 anos atrás, foi algo muito deslumbrante, assim, para os olhos do advogado. Caralho, tem um mundo novo aqui, tem formas diversas de fazer o que a gente imagina que é advocacia. Queria entender um pouco aí da tua experiência também. Como começou, da onde surgiu, né? Se tu quiser se sentir à vontade, as empresas por onde tu passou também. Claro. Comenta aí um pouquinho para nós. Na verdade, essa jornada é interessante. Assim, eu acho que sempre fui uma pessoa que não se encaixava dentro desses padrões super tradicionais do que o direito já era o que as pessoas pregavam, que era um negócio que, tipo, putz, você tem que ir todo de formal, com terno, gravata, engomado e falar em palavras e teses que ninguém vai entender, só advogado, então conversa só, teoricamente, advogado só conversaria com advogado. Quando eu entrei no primeiro, era no setor de construção civil e afins, fiquei um tempo lá, de fato, assim, não é uma crítica, porque eu acho que cada um sabe o meio que atua e tal, mas eu não me encaixava naquele mundo do tradicional. Então, meu gerente tinha uma sala específica, as pessoas ficavam setorizadas, o departamento jurídico não era inserido num conceito de open space ou algo do tipo. Então, eu não me sentia parte daquilo, porque eu sempre tive uma visão que o jurídico ele teria que participar do negócio como um todo. Perfeito. E aí, depois de muito, fiquei longos anos lá, de fato, não entendia que ali era o meu papel para exercer o que eu acho que eu gostaria de mundo ideal, de profissão, etc. E, cara, aí conheci tecnologia, né? Na tecnologia eu vi que o mundo de tech mais jurídico, eles podiam chegar num consenso que é o que eu gostaria como profissional e pessoa. Legal. E é isso, cara. Comecei a ver ali as teses que a gente podia construir, porque na época, igual você, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu falo isso, ninguém sabia, por exemplo, o contrato de prestação de serviços de tecnologia. Ainda tinha muitos bons advogados que queriam encaixar isso num contrato de locação residencial, na mesma tese. Então, assim, tinha muita coisa ali que dava para a gente conversar, construir, etc. Muitas oportunidades. Até uma coisa simples, assim, assinatura de documentos. Poxa, vamos digitalizar isso. Mas naquele momento ninguém ainda falava disso. Então, eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, eu tive um momento do impacto quando a gente sai da faculdade, tem a primeira versão do tipo, é isso que você vai fazer trabalhando e é esse o seu papel.
E aí que se contesta do tipo assim, poxa, mas é isso que você quer para você? E aí eu achei a tecnologia e cá estou já trabalhando já há algum tempo nessa área. Legal. Isso é um ponto interessante, né, Marcelo? A gente que trabalha com direito empresarial, assim, né, advocacia corporativa, a gente trabalha na mesma área em posições diferentes, né? Sim. Você como gestor, eu como advogado, que trabalho com empresa de tecnologia, mas é tudo em volta do direito empresarial. Quando a gente se forma na faculdade, né, a gente percebe que, pelo menos a minha experiência, né, me formei em uma faculdade muito renomada e tudo mais, fiz meu mestrado, minhas pós-graduações, mas ainda assim a academia não forma um pouco como que deve ser o perfil do advogado empresarial pró-negócio, né? Sim. Ainda enxerga muito o advogado como, eu brinco, né? Como um bombeiro e não como um engenheiro de prevenção contra incêndio, né? Sim. E quando a gente vai para o mercado e a gente começa a trabalhar dentro de departamentos jurídicos, e meu início de carreira também foi muito tradicional, foi trabalhando com indústria de armas, sabe? Super regulado, muito tradicional, assim. Depois passei para petróleo e gás, passei para a parte de alimentos, mas sempre indústria, assim, né? Só que tu já começa a perceber que, aquilo tudo que eu passei no início, né, na faculdade, é bem diferente do que eu imaginava do que era ser advocacia, né? Do que era exercer a advocacia. Então, isso já, para mim, no início, já foi algo bem diferente, assim, uma surpresa. E quando a gente começa a trabalhar com o mercado de tecnologia, a gente percebe que o advogado ele pode ter um potencial de gerar valor em modelos de negócios novos, que tem uma alta modificação. Ele tem um potencial de ser muito importante na geração de valor para um negócio, né? Muito. Muito, total. Eu acho que chancela absolutamente tudo que você falou aí. Eu acho que quando a gente sai da faculdade, principalmente durante a faculdade, a nossa formação, eu acho que o principal, a semente que as pessoas plantam na nossa cabeça é do tipo, você tem que dar o seu parecer e não tem que ter uma visão de negócio, porque você tem que ser imparcial de certa forma para conseguir conduzir a sua orientação como jurídico independente. Você é o cara que vai definir qual é a regra, você vai definir qual é o risco. Então, eles tentam dar para você um poder que, na verdade, desalinhado com o negócio, ele é praticamente um tiro no pé do que basicamente algo que vai te ajudar com uma estrutura. Então, sim, enxergo muitas... Isso é difícil, né? A gente fala como advogado e, a gente tem algo muito complexo no mercado jurídico, é a gestão de egos do profissional advogado, né? E parte do que para mim foi natural, porque eu nunca tive esse problema, mas enxergar que o advogado não é fim, mas ele é instrumento, ele é meio, né? Então, isso é bem interessante que tu falou assim, né? O jurídico é independente. Tem muito essa visão do advogado jurídico que vai falar assim, não, essa é a minha posição, eu não vou mudar. Mas beleza, essa tua posição, tu vai matar o teu negócio, entendeu? Então, e se tu começar a não gerar valor pro teu negócio, tu vai ser rapado fora. Isso. Então, tem muito essa visão do advogado ser impeditivo, essa visão mais negativa. Mas que eu vejo que profissionais como você vêm modificando isso ao longo do tempo e vem tornando um pouco essa nova advocacia de uma forma mais propositiva e pró-negócio, né? Tu aprendeu isso na prática, Marcelo? Como que foi? Sim, eu acho que ao longo dessas experiências, acho que é um compilado de estudo. Acho que na primeira experiência que eu tive profissional, era muito isso. O advogado dizia, meu parecer é XYZ, se você quiser, o risco é seu, eu não tenho muito ali uma ingerência ou como te ajudar com aquele risco que você assumiu. Só que não tem você e eu. Quando a gente fala de um conceito de uma empresa, a empresa é uma única coisa. Então, a partir do momento que você é dado voz a você passa a ter o mesmo impacto que qualquer outra área de negócio. Então, eu acho que eu fui entendendo isso um pouco, fazendo essa percepção, principalmente nessa migração para a tecnologia, você consegue ver o quanto é muito mais benéfico, não só para a empresa, mas para você também como profissional, você lidar com outras áreas, você conversar com outras pessoas, você ter outras perspectivas que além da jurídica. Perfeito. Porque a jurídica, você consegue fazer uma pós, você consegue estudar ali, ver, e tá tudo bem, você já está na sua mesma linha de raciocínio, você vai agregando valor e conhecimento dentro da sua área, mas você não tem a visão do negócio, que o cara, olha, se você não mudar tal cláusula, se você não colocar
uma assinatura XYZ, ele não vai assinar. Se você não flexibilizar esse ponto, ele não vai fechar o negócio contigo. Então, você começa a ter outras visões de business que não simplesmente uma cláusula, um ponto jurídico. Sim. E aí acho que esse é o diferencial que acho que agrega muito mais para um advogado. Sim. É muito mais amplo você ter conhecimento em diversas áreas do que você ser um especialista em tributário. De novo, não é uma crítica. Cada um consegue ter e saber qual que é o seu direcionamento. Eu muito mais prefiro ter ali uma integração com várias áreas e ter diversas atuações e bases de conhecimento, por exemplo, marketing, comercial, etc., para aí dentro do jurídico encaixar essas coisas e dar cada vez mais uma solução mais completa do que simplesmente falar, não, é o direito civil, o contrato vai ser isso, isso, isso. Então, o que é mais completo? E aí depende do histórico da parte interna de cada uma das pessoas. Sim. Precisa de profissionais de todo jeito, mas eu acho que o perfil que vai ter que estar dentro de uma organização hoje em dia é o perfil que está aberto, com a cabeça aberta a ponto de conectar essas coisas, de fazer muito mais uma intermediação. Acho que é esse um pouco do papel que eu vejo do advogado hoje em dia, do que simplesmente uma área que vai ser aquela palavra final e que não vai conseguir estruturar como negócio. Então, perfeito. Acho que essa é a tendência ali de um advogado dentro de uma corporação hoje em dia. Perfeito. E, Marcelo, tu falou sobre imparcialidade. Sim. Daí enquanto vocês estão aqui falando, né, sobre o perfil de advogado, eu fiquei pensando que é muito parecido com a comunicação, principalmente com o jornalismo, né? E tu falaste sobre imparcialidade, que também é um grande dogma da comunicação. E daí eu queria ver a opinião de vocês dois, mas expondo um pouquinho a minha, eu acho que, na verdade, colocam a imparcialidade num pedestal e uma coisa que tem que ser alcançada quando, na verdade, ela não existe. Mas não quer dizer que a pessoa vai pender para um lado de maneira, como é que eu vou dizer? Irresponsável ou maliciosa, vamos assim dizer. Negligente. Não, assim. Negligente, porque no momento em que a gente está ali, seja, no caso do jornalismo, escolhendo uma pauta para trabalhar ela, para divulgar ela, ali tem uma subjetividade. Sim. Assim como no momento em que um advogado está debruçado sobre determinado tema, ele vai usar a experiência dele, ele vai usar o conhecimento dele para indicar qual é o melhor caminho. Aí também há uma subjetividade, porque é a carga que ele trouxe. Então, ter essa subjetividade, na minha opinião, não é ruim. É o que vai fazer a coisa dar certo, na verdade. Mas daí, quando a gente fala isso, as pessoas ficam chocadas. Né? Eu não sei se o Marcelo concorda comigo, mas a minha visão como advogado que trabalha na corporativo, empresarial, cara, a gente nunca vai ter uma posição imparcial. A gente sempre vai trabalhar no interesse da empresa. E isso é difícil para o advogado, ainda mais o interno, entender qual é o interesse da empresa e não qual é o interesse do departamento. Isso é até uma pergunta que eu quero fazer para ti. Tu está falando assim, cara, agora a gente está estruturando a parte de compliance, não sei o quê, e daí a gente começa a ver que quando a gente trabalha... não quero trazer aqui tanto tecnicidade, né? Mas quando a gente começa a entender um organismo empresarial quase como um organismo vivo, a gente consegue entender que os departamentos eles têm seus interesses próprios, né? E daí isso, né, seja por causa do gestor que quer vender mais para receber a comissão dele dentro do departamento comercial, ou em cada uma das áreas, o financeiro querer reduzir os custos, porque isso está alinhado com o bônus dele. Isso é natural, porque são humanos, são pessoas que têm dentro, e a gente começa a ter vários conflitos de interesse. E daí, muitas vezes, esse é o desafio, né? Para o gestor jurídico, ele fala assim, qual que é o interesse da companhia e não necessariamente o meu interesse como departamento. Sim. Porque o interesse por departamento jurídico, e isso é muito latente, o interesse do departamento jurídico é muitas vezes ele fala assim, cara, eu passar uma posição que me exponha a pouco risco. Porque ele fala assim, se eu autorizei fazer isso, ou se eu falei para ser feito disso, se isso der um problema, acaba respingando em mim, né? Porque o jurídico aprovou e deu errado. Daí vai nas costas do jurídico. Mas muitas vezes o interesse da empresa é assumir aquele determinado risco e o papel do jurídico muitas vezes é expor o risco para o cara. O risco é esse, né? O interesse da companhia é assumir esse risco e seguir em frente dentro desse negócio.
Então, cara, vamos estruturar para isso acontecer. Como que funciona isso na prática, Marcelo, dentro da tua experiência, assim, e essa questão do gestor jurídico ter que identificar qual que é o interesse da companhia e o que é o interesse dos departamentos, dos clientes internos que acessam o departamento jurídico? Muito bom. Foram vários pontos aqui, eu vou tentar, acho que, dar o meu pitaco em vários deles. Eu acho que eu concordo plenamente com o que você disse sobre a independência. Eu acho que não é esse o sentido no mundo jurídico, não é, por exemplo, quando você vai dar uma matéria, por exemplo. Se a gente vai falando em jornalismo, você tem que dar simplesmente a matéria sem conduzir que a pessoa que está recebendo aquilo, ela direcione um entendimento com base na sua orientação pessoal. Sim. A gente, ao contrário, a gente acho que tem que entender, acho que já aproveitando para responder a pergunta, a gente tem que entender, acho que o jurídico, acho que o primeiro passo de um bom gestor dentro do departamento jurídico é entender, junto com a organização, quais são as metas que você precisa para determinados temas. Porque se você não souber as metas da organização para determinado tema, não tem como você direcionar as do departamento interno para seguir algo que a gente teoricamente não sabe, não tem como seguir algo que não está claro. Então, acho que feito esse alinhamento, aí começam, por exemplo, tem um contrato XYZ. Eu acho que o risco aqui, acho que o nosso papel como advogado, principalmente nos dias de hoje, é justamente isso, é direcionar para dizer, você quer assumir esse risco, não sou eu que vou avaliar. Se já tem uma bagagem por trás falando que aquilo é realmente legal e está de acordo com os critérios, o que a empresa pretende, o nosso papel é reduzir isso a zero ou o máximo possível para que aquele risco role e a empresa atinja os objetivos dela. Então, acho que esse que é o diferencial ao longo da carreira, que eu fui vendo que o jurídico dizia sim ou não. E a gente não tem esse poder, a gente não é área de negócio, a gente não está numa visão macro, a gente tem uma visão totalmente restrita às informações que nós recebemos. Então, seja do comercial, seja, enfim, de qualquer área que está solicitando aquilo, o que a gente vai ter é uma visão super limitada. Então, os outros diretores que estão à frente vão ter a visão macro. Então, estratégia de negócio, de mercado, de aderência, onde que eles vão direcionar a marca e, enfim, outras coisas, eles que têm a chancela para dizer sim ou não. Acho que dentro para gerenciar, acho que conflito de interesse, coisas assim, eu acho que o jurídico, o gestor, ele tem que ter com essa visão muito bem clara para dizer assim, quais são as metas do departamento, como eu atinjo elas e também da empresa como um todo. Eu acho que sim, aí entra um pouco um conceito de imparcialidade, você não pode pegar suas metas individuais por conta de bônus ou qualquer interesse que seja, extrapolar das empresas e direcionar. Eu acho que aí, se você tiver uma cultura de valor forte, de um senso de time, um senso de pertencer, um senso da empresa como um todo prosperar, acho que você já tem um primeiro passo muito importante. O segundo, dependendo da organização, é ter um time de compliance atuante a ponto de medir se a conformidade, por exemplo, das metas que foram estabelecidas, elas estão ok para você dizer, não, realmente aqui não houve um conflito, não foi extrapolado um limite para que os seus interesses individuais superem o que a empresa gostaria ou não gostaria. Então, eu acho que são algumas frentes ali, algumas travas misturadas entre RH, o gestor mesmo com os valores, né? E compliance para medir essa aderência. Sim, vai uma sinergia muito grande entre compliance jurídico para delimitar questões de governança corporativa, exato, né? Exato. De alinhamento sobre os interesses. Eu tenho um ponto aqui que eu acho bacana que tu comentou, né? A gente percebe que o jurídico, quando a gente trabalha como advogado dentro de uma empresa de tecnologia, a gente tem duas formas, né? A empresa de tecnologia acaba indiretamente, por a gente interagir com outras áreas, modificando como a gente repensa a nossa área do departamento jurídico, né? E também a própria tecnologia, quando você fala assim, questão de assinatura eletrônica, alguns documentos, ela também, além de impactar como o jurídico, como que o jurídico tem que se portar, como é uma advocacia, como fazer essa gestão de advocacia, também impacta como é um entregável da advocacia, né? Sim. E daí, queria ouvir de ti, assim, que tem uma larga história aí com as empresas de tecnologia, quais foram os principais insights que tu teve de aprendizado, assim, cara, esse daqui eu acho legal, que eu vi dentro de uma empresa de tecnologia e eu acho que faz sentido aplicar dentro da minha área jurídica como gestor. Quando eu fiz essa transição, que foram os primeiros meses em uma empresa de tecnologia, eu ainda tinha aquela visão muito conservadora de como é ser um advogado e como é estar
trabalhando num departamento jurídico. Só que eu acho que eu já vi aquele ambiente super disruptivo em relação às áreas de tecnologia em si, mas, ao mesmo tempo, eu estava num ambiente ainda um pouco tradicional. Eu estava no jurídico ainda, querendo ou não, ainda estava inserido nesse meio. Então, tem a tecnologia como core a empresa, mas não significa que todas as pessoas estão abertas da mesma forma que as de tecnologia estão para essas inovações. Então, algumas tarefas não foram simples. Por exemplo, essa implantação de assinatura digital levou um tempo para que a gente conseguisse consolidar. Então, eu acho que quando a gente começa... Eu daria um passo atrás, se me permite. Eu acho que quando a gente começa a falar em inovação e tecnologia dentro de um departamento jurídico, a gente tem que entender que empresa a gente está inserida, independente do segmento. Se é tecnologia, porque às vezes você está falando com uma indústria, mas ele tem uma cabeça tão já disruptiva com gestores, etc., que às vezes está muito mais à frente do departamento jurídico, eu digo, ou as outras áreas de back-office, estão muito mais adiantadas do que uma empresa de TI. Claro, isso é interessante porque não necessariamente o teu negócio tem que ser disruptivo para tu ter melhores práticas de gestão mais modernas. E tu pode ter empresas super tradicionais, que o produto é tradicional, mas possuem uma inovação muito grande na parte de gestão interna. Né? Exato. E aí acho que você tem que começar a identificar quais são os gargalos que você tem ali que impedem o seu dia a dia de ser mais rápido e a empresa também de ter os objetivos delas alcançados. Então, acho que quando a gente começa a passar nesses processos, a gente começa a ver que as perguntas, na verdade, elas são mais internas do que internas. Eu acho que a inovação não é algo que você... Putz, olha, tem aqui um sistema de gestão de assinatura ou qualquer outra coisa que seja, RP, jurimetria, Visual Law, etc. Mas você está direcionando para o seu público corretamente? Você está fazendo as perguntas corretas dentro de casa para saber o que de fato você precisa? Porque, de repente, está todo mundo nadando para a direita e você está lá achando que você está trazendo coisas incríveis e você está nadando para o lado oposto. Entendeu? Então, eu acho que tem muitas métricas que a gente ainda precisa ter, ao invés de simplesmente estruturar alguma coisa e achar que simplesmente você está sendo inovador. A inovação ela tem que ser, de novo, acertada de acordo com a diretriz do negócio, o alinhamento de metas da empresa, como organização, como marca, posicionamento interno. Então, acho que tem muita coisa envolvida para a gente antes, né? Para ser perguntado antes, do que simplesmente implementar algo da moda, sabe? Alguma coisa que está todo mundo falando sobre. Isso é um ponto interessante, né? Porque muitas vezes pensa assim, como que eu vou inovar dentro do direito, no mercado jurídico, assim, e daí a gente enxerga muito no mercado, assim, caras, não, isso daqui é o que é a inovação hoje, é falar sobre cryptocurrency, isso é inovação. Daí agora é o metaverso, é o Web 3.0. E daí a gente começa a perceber que a linha de pensamento de muitos colegas nossos é que a inovação ela vai ser consequência da implementação de um novo instrumento a ser utilizado na advocacia. Quando, para mim, eu quero ver se tu concorda comigo, Marcelo, para mim a grande inovação que a gente tem dentro do mercado jurídico é o modelo de como que o advogado tem que estar alinhado com o seu cliente e como ele tem que fazer essa interação e isso entregável para o cliente. Né? Seja o departamento jurídico fazendo isso para o cliente interno, seja o advogado fazendo para o cliente externo. Isso é muito mais uma concepção de um formato novo de fazer gestão de projetos do que necessariamente ter uma tecnologia nova. Vou dar um exemplo aqui para não ficar muito superficial. A advocacia a gente aprende durante a faculdade e provavelmente as nossas primeiras experiências são baseadas em processos judiciais. E o processo judicial nada mais é do que um padrão de desenvolvimento bem modelo waterfall. Início, meio e fim. Né? Lá no final, tu tem o resultado de tudo aquilo que tu trabalhou durante anos, que é a sentença judicial, a decisão final. E quando a gente vem para o mercado corporativo, mercado de tecnologia, né, mercado empresarial para empresa de tecnologia, essas interfaces com o teu cliente tem que ser muito mais curta e muito mais ágil para tu ir modificando ao longo do processo. E hoje eu vejo que a advocacia, se tu é um gestor, se tu é um advogado e tu implementa métodos ágeis no formato de desenvolvimento da tua advocacia, já é uma grande evolução. Total. Né? E eu acho que quando tu tem dentro do departamento jurídico, é quase impossível tu não trabalhar num modelo nesse formato. Né? Sim. Não, acho que estamos super alinhados. Eu acho que assim, todas as profissões sofreram alterações significativas ao longo dos anos. Então,
muitas delas foram extintas. Então, o cara que apertava um parafuso na indústria, hoje já tem uma máquina que faz alguma coisa do tipo, e ele teve que se atualizar a ponto de conseguir gerenciar aquela máquina, por exemplo, ou fazer outras coisas. E por que o direito não seria igual? Claro. Né? Eu acho que aí seria muita pretensão de um advogado que já é ensinado a ter esse papel dele não se atualizar. Ele vai ter que se atualizar. Então, qual que é, na minha visão, a maior atualização? O advogado estar inserido dentro de um conceito corporativo e, a partir disso, ele é uma ferramenta, um instrumento dentro daquela engenhosidade. Então, se o cara não se adequa, ele não tá dentro. Sim. Então, concordo que acho que a principal inovação é do perfil do profissional em si. Perfeito. Porque a partir desse perfil, aí você começa a pensar em como vai ajudar melhor, então está alinhado com as metas da empresa, como a gente falou há pouco. Pensar em tecnologias que vão ajudar o dia a dia da empresa, do departamento, das pessoas mesmo. Tem muito que, acho que, uma nuvem mesmo, algo nebuloso por volta do tipo, putz, mas a tecnologia vem para acabar com o emprego dos advogados, vai substituir. Cara, assim, eu ia perguntar isso, se esse medo ele ainda existe. Eu acho que ele existe. Ele não é uma coisa que eu acho que é distante para as coisas que são 100% manuais ou que não exigem um intelecto. Exatamente. Como acontece com qualquer outra profissão. Ainda bem que tu está falando isso, Marcelo, porque eu não sou eu que estou falando, e espero que meus advogados do escritório escutam isso, porque eu falo para todos eles. Eu falo assim, concordo. Se tu trabalha com as mãos, tu está trabalhando errado. Tu tem que trabalhar com a cabeça. Porque tudo que é feito pelas mãos podem ser substituídos em curto espaço de tempo. Mas tu substituir ainda a cabeça do advogado, de advocacia, de pensar, né, escutar, ter empatia pelo problema, entender qual é uma solução adequada e ter essa interface junto com o teu cliente, seja interno ou externo, ainda não tem tecnologia feita para isso. Tem tecnologia que pode te suportar a tornar isso mais ágil. Mas esse medo aí é provavelmente para os... E esse medo traz um pouco de restrição, né? Tem muito colega nosso que, cara, não, a tecnologia aqui não vou apoiar porque eu vou perder meu emprego daqui em diante. Mas não, né, cara? A gente esquece que o advogado ele é um trabalho intelectual, né? Não é um trabalho manual. Tu ficar batendo no teclado é o final do teu processo criativo, né? O início começa... É que nem pintor. Exato. Pintor trabalha com criatividade ou trabalha com a mão? Ele tem que ter habilidade. Do mesmo jeito que o advogado tem que ter uma habilidade para redigir. Mas 80% do trabalho é a criatividade, é o pensamento, é o intelecto, né? Concordo. Acho que é exatamente isso. Por exemplo, hoje no time eu tenho um time super enxuto, com cabeças brilhantes, e eu uso tecnologia a favor das rotinas que seriam, teoricamente, ou essencialmente manuais. Sim. Então, assim, eu tenho cada vez mais a valorização do intelecto e deixar com que essas atividades manuais sejam feitas já por uma tecnologia que já está apta para fazer isso. Perfeito. Então, por exemplo, uma revisão contratual. A gente já tem um software, um machine learning capaz de conseguir fazer essa validação. Então, por que eu preciso de um profissional 100% dedicado a isso? Eu tenho tantas outras frentes para que a gente consiga trabalhar. Então, eu acho que a tecnologia ela vem só para ajudar o advogado. O advogado, assim, qualquer um dentro de um departamento, de uma organização, acho que não faz distinção de quem, de qual. A tecnologia ela vem para ficar, é algo que a gente vai ter que lidar com ela. Eu acho que o ponto é isso. A gente chegou naquele momento que a gente tem que entender que o que a gente tem como ser humano de diferencial é o intelecto. Então, vamos apostar nele, né? Sim. E essas coisas, poxa, não é legal você ter atividades manuais, assim, sabe? No dia a dia. São coisas cansativas. É muito mais... Acho que agrega muito mais para você como pessoa, para a organização, se você põe 100% ou X% da sua capacidade intelectual no dia a dia. É muito mais interessante, na minha visão. Perfeito. A gente tem que dar uma pincelada aqui nesse episódio, mas vai ter um episódio específico sobre o assunto, que é sobre profissionais em T na advocacia. Mas não tem como a gente falar sobre inovação, futuro da advocacia sem a gente falar nisso, né? E eu vejo que uma função importantíssima para a advocacia do presente e cada vez mais vai se tornar essencial para o futuro é a gente começar a entender que o advogado ele tem que ter o perfil em T também de ser ele ter um bom conhecimento sobre o negócio em si e um aprofundamento técnico em alguma área, né? Ele tem que o aprofundamento técnico dentro de uma área e quais são as áreas suportes daquela área que eu preciso ter conhecimento para eu ter maior agilidade. Como tu vê hoje, Marcelo, se vocês utilizam dentro do departamento jurídico de vocês, como que vocês treinam o time de vocês,
se você enxerga que é importante, não é importante. Eu já vou antecipar, a minha visão é realmente muito importante por questão de alinhamento e agilidade. Mas como que está hoje dentro das áreas jurídicas por onde tu passou? Tu vê que isso está começando a se falar no assunto? Não, já está mais desenvolvido? Conta um pouco mais da tua experiência. Eu acho que não tem como a gente falar em um sucesso do departamento jurídico sem que ele esteja alinhado com, no mínimo, as áreas de apoio. Porque se ela é uma área de apoio que vai apoiar em várias outras frentes, como que ela vai conseguir dar o parecer ou qualquer orientação, qualquer outra coisa que seja, se ela não estiver por dentro ou alinhada com as estratégias? Não tem como. Fica uma coisa totalmente falha. Sim. Não tem como... acho que seria até um pouco irresponsável da parte do departamento se isso fosse feito. Então, sim, acredito totalmente. Eu acho que passam a ter uns outros, inclusive, alguns mecanismos que, na minha época, por exemplo, nem se existia. Que era agora um profissional não essencialmente jurídico, mas que esteja apto a fazer, por exemplo, como se fosse uma gestão de produto, sabe? A criação de produto. Então, ele vira ele vira o legal ops dentro do departamento. Legal. Então, ele consegue eleger os pontos principais, porque, veja, acho que esse é um ponto interessante. Qual que é o departamento que tem essencialmente mais, se não mais, mas um que tem mais dados dentro de uma organização? É o departamento jurídico, porque a gente tem fontes de processo, a gente tem fontes de contratos. É um hub, né? É um hub. Então, assim, e a pergunta principal que eu acho que, e aí é o foco da inovação, é o que os departamentos jurídicos estão fazendo com isso? Sim. Morreu a informação com você? Então, você já está com alguma coisa que você tem que se questionar. Sim. Então, assim, a partir do momento que você começa a tratar esses dados, a tratar essas informações dentro de casa, o profissional ele tem que estar alinhado com a estratégia de negócio. Porque senão ele vai ter 1 milhão de informações super ricas, mas ele não vai saber fazer o que fazer com elas. Perfeito. Então, recentemente eu ainda absorvi e consegui entender o conceito, e foi até engraçado quando eu criei o conceito de legal ops na minha cabeça, porque eu já vinha em busca disso, mas sem entender qual que era a nomenclatura do cargo, coisas do tipo. Então, eu acho que esse é um caminho muito legal que os departamentos... Acho que é uma tendência, se tudo indica que sim, e seria ótimo que veio para ficar. Porque, de novo, o jurídico é o detentor de todas as informações. Então, seja marketing, enfim, todas as áreas centralizam informações ou dados e etc. no jurídico, porque eles precisam de uma demanda específica. Sim. Então, acho que esse que é um diferencial que acho que tem que ter esse alinhamento, tem que ter, na verdade, a coleta e o tratamento desses dados. Acho que sem isso a empresa perde muito no final, né? Isso é um ponto importante, né? Porque os clientes internos dentro do departamento jurídico, né? Os outros departamentos, eles alimentam o departamento jurídico com informações, dados e problemas, no final das contas também, né? E, na minha visão, faz parte da função do departamento jurídico retroalimentar esses departamentos modelando esses pontos. Não me adianta... vamos lá, se tinha muito aquela visão do departamento jurídico de litígio, né? Onde, cara, o departamento jurídico ele não exercia advocacia, ele exercia gerenciamento de processo judicial. Só que o próprio departamento jurídico ele não trazia para a operação, para o marketing, para onde for, uma solução para aquele litígio parar de acontecer. E hoje é essencial, né? Isso, muitas vezes, Marcelo, o próprio departamento jurídico fazia isso com medo de, cara, se eu não tiver processo, não tem trabalho. Isso é uma visão muito deturpada, né, cara? Exato. Que tu tem que... A tua função é entregar valor. Então, o fato de tu reduzir litígio, reduzir a necessidade do departamento te acionar, isso é uma vantagem para ti. Porque tu está tornando o departamento mais ágil. Então, o departamento comercial... Se tu faz um contrato que o departamento comercial ele tem que sempre pedir de novo para tu modificar teu contrato, tu está fazendo alguma coisa errada, cara. Não está alinhado com a necessidade de agilidade no processo de fechamento de negócio. Então, é importante, né? A partir do momento que o cliente interno dentro do departamento jurídico aciona o departamento jurídico, ele tem que corrigir aquela situação e retroalimentar para que aquela situação não se repita, né? Eu acho que mesmo o perfil de profissional que tem, acho que esse mindset, acho que é o mesmo que pensa que a tecnologia vai substituí-lo. Sim. Então, acho que essas coisas estão alinhadas. Eu acho que o departamento jurídico ele vem para ajudar, ele tem que otimizar a sua rotina, ele tem que otimizar a empresa. Então, seria irresponsável se a gente não usasse essas informações a nosso favor. Então... essa estrutura processual, por exemplo,
de que o advogado só fazia isso, enfim, não tratava o erro, só corrigia ali a ponta do problema. Hoje em dia isso é praticamente com o mercado, com a economia aquecida, aquecida não, dinâmica que a gente tem hoje em dia, esse cara vai ter um problema na empresa em muito pouco tempo, porque acho que é esse que é o segredo de um departamento jurídico hoje em dia antenado com as tendências de tecnologia. Acho que é pegar, minerar esses dados, por exemplo, o exemplo que você deu processual, é pegar assim, qual que é a raiz do problema processual dentro da minha empresa? É emissão dupla de boleto, ou não é emissão de boleto, é negativação indevida, é problema do produto em si, enfim, X. Você pega esse X e vai tratando com as áreas, porque o jurídico, quanto mais valor ele vai gerando para as áreas em termos de estrutura e estratégia de negócio a longo prazo, é muito melhor para ele, porque ele vai conseguir se manter numa estrutura cada vez mais proveitosa economicamente do que uma empresa que vai cada vez estar pior. Então, aí depende em que papel ele quer estar. Uma empresa que vai crescer junto com ele ou que vai parar estancada ali junto, porque no final do dia o processo é super custoso. As áreas que o jurídico tem são muito custosas. E outra, o jurídico é um leque. Assim, você tem milhões de outras variáveis, temas e teses e qualquer outra coisa para construir. Então, você tem um mundo para explorar. Acho que essa visão restrita de que tinha antigamente, de tipo, tributário, você trabalha com tributário. Processo é processo. Entra no departamento jurídico, você vai ver que isso... Em uma hora, você tem, acho que, basicamente, acesso a todas as áreas de temas do direito que você possa imaginar. A gente está falando aqui dessa mudança que a tecnologia trouxe e a mudança de perfil. Para vocês, essa é a maior ruptura da advocacia? Porque a gente vinha num perfil que há muito tempo não tinha muita alteração, né? Era a mesma lá da antiguidade, a mesma. Daí a visão de quem a gente fala, né? Totalmente leiga. Eu vou me atirar antes aqui. Mas eu acredito que sim. Eu vejo que há muito tempo a advocacia não passava por uma modificação tão forte do perfil do que é a posição do advogado, seja dentro de departamento jurídico, seja externo. Assim, o que eu espero da advocacia? Acho que faz tempo que não passava isso. Explicando um pouco por que eu tenho essa visão, a gente teve um momento no mercado brasileiro, acho que a advocacia empresarial ela modifica muito, ela é totalmente influenciada pela dinâmica que o mercado está sofrendo, né? Então, quando a gente analisa ali anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, o que a gente teve muito impactante dentro do Brasil? Abertura de mercado. Então, se deixou... O Brasil abriu o mercado para o mercado estrangeiro. Até então era tudo mercado fechado. As maiores empresas brasileiras eram empresas estatais ou eram empresas subsidiadas pelo governo na época. E daí, abertura de mercado, internacionalização de mercado, o mercado brasileiro começou a ficar mais dinâmico. Qual é a consequência disso? A gente começou a ter muita fase de privatização. Então, empresas estatais começaram a ser privatizadas e, nesse momento de privatização, a gente começou a ter o maior aumento histórico no Brasil de processos judiciais. Então, eu brinco, e não é menosprezando, pelo amor de Deus, não fiquem bravos comigo, mas eu falo assim, quem abriu o escritório de advocacia na década de 90 tinha uma probabilidade gigantesca de ganhar muito dinheiro. Porque o mercado era muito carente. O volume cresceu tanto, assim. E daí eu estou falando assim, de empresas que começam a ter 30 mil, 40 mil processos. E daí, por isso que a grande parte, nesse momento dos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, qual que era a função do advogado? Cara, a gente tem 40 mil processos, tem que resolver isso para mim. Não tinha espaço para o cara falar assim, não, peraí, vamos analisar. Não, cara, o meu problema é que eu tenho 40 mil processos hoje e está entrando mais 10 mil processos por mês. Então, por isso que aconteceu muito isso da advocacia e se criou um mercado muito processual no Brasil. O Brasil é o país que mais tem processo judicial no mundo. É o país que mais tem advogado no mundo. Não é à toa isso. Só que hoje em dia, em 2022, está começando a passar por uma mudança. Se entende que as empresas, hoje em dia, é muito custoso começar a trabalhar com muito processo judicial. E o que se fazia antes? Os escritórios de advocacia antes, eles dominavam uma carteira grande, então eles chegavam assim, peguei um processo, eu tenho 40 mil processos. Para a empresa, ela tinha um problema muito grande, porque
aquele escritório tinha 40 mil processos, ela ficava na mão do preço daquele escritório. Sim. O que começou a acontecer no início dos anos 2000 para cá? O departamento inteligentemente começou a pensar assim, opa, eu tenho um budget limitado, eu vou pegar 40 mil processos, vou fatiar em pacotes de 4 mil processos e vou fazer um bid aí para o pessoal começar a me orçar, né? Então, assim, quanto que tu me cobraria para gerir 4 mil processos? E daí a competição começou a aumentar, o preço começou a cair e hoje em dia tu tem um escritório que trabalha com processo em massa, cara, putz, tu vai se ferrar, não é simples. Então, isso exerceu uma pressão mercadológica, né? Uma pressão mercadológica mesmo, assim, pensando bem em questão de economia. Uma pressão mercadológica de que o advogado falou assim, ou eu fico nesse moedor de carne recebendo literalmente R$50 por processo judicial, ou eu começo a entender qual é uma outra forma de gerar valor para uma empresa. E daí começou a surgir o que a gente chama de escritório de boutique, né? Que daí era uma outra vertente. Um trabalhava com 4 mil processos, 40 mil processos, o outro trabalhava assim, não, eu vou trabalhar com 2, 3 casos e vou te entregar o estado da arte. Só que também o mercado começou a ficar cada vez mais dinâmico e aquilo que tu tem que entregar em estado da arte começou a ter que ser entregue em um volume maior. Sim. E daí isso foi pressionando também. Então, eu acho que nesse momento é um momento muito diferente, tanto para departamento jurídico quanto para advogado, que é um momento onde tu tem que... Processo judicial faz parte, mas o mercado já sabe como lidar com isso. Já tem bastante player no mercado que pode resolver essa situação. Mas é assim, eu preciso de parceiros de negócio com a visão jurídica que vão me entregar questões muito complexas numa agilidade muito boa e alinhado com a minha necessidade. E isso tu fez uma pressão muito grande para o advogado começar a mudar muito. Formato de aprendizado, formato de entrega e formato de como desenvolver esses entregáveis. Essa é a minha visão. Então, sem dúvida, para mim, dos últimos 80, 90 anos, cara, é uma outra advocacia que a gente vai ver daqui pelos próximos 50 anos. Desde o início do século XX, ali, a advocacia sempre foi a mesma coisa. No início do século XXI, a advocacia começou a mudar bastante. Eu concordo. Eu acho que só complementaria com... Acho que o terceiro dessa sua pirâmide aí seria basicamente a necessidade das empresas de começar a puxar um advogado para estar dentro do business dela, entender de fato qual era a raiz das coisas. Então, quem já estava à frente via que, por exemplo, um escritório boutique ele é já o mais refinado. Mas mesmo assim, ele ainda está fora da sua operação. Sim. Ele não está assim, enraizado com os valores que a sua organização tem. Ele não está ali dentro dos problemas que todos os outros times têm. Então, a gente, quando fala de processo, tudo bem. Acho que tem lá um protocolo um pouco mais tradicional e de teses, etc. Por mais que você consiga, sei lá, aplicar conceitos de visual law e coisas assim dentro de uma petição, ainda vai seguir um rito meio que ali no dia a dia. Tu vai conseguir fazer algumas inovações incrementais ali, mas nada fora da curva, etc. Agora, quando a gente começa a ir para as outras estratégias, por exemplo, marca junto com propriedade intelectual, junto com contrato principalmente, junto com as outras frentes do direito, aí você começa a ter o advogado dentro de casa, né? Quando ele está dentro ali, envolvido de uma forma muito legal na sua organização, você tem uma outra entrega. Então, que aí, inclusive, consegue unificar esses dois mundos que você citou. Então, por exemplo, eu sei que para essas demandas, por exemplo, cobrança ou coisas que não exigem nada que já é uma máquina hoje em dia no Brasil, você já consegue inserir, de repente, um escritório de massa, que já está ali no core do cara. Agora, paralelo também, putz, eu tenho já uma ação aqui muito mais especializada, já consigo contratar. Então, você já começa a otimizar a inteligência de ter duas entregas boas, mas com alguém já conseguindo administrar isso. Então, eu acho que ali é uma união perfeita entre esses três tipos de perfil, e que todos tá tudo bem, a gente consegue conviver na mesma, e tem emprego, tem oportunidade para todo mundo. Cada um tem a sua função. Exato, tem a sua função. Isso é um ponto que o pessoal fala assim, eu não concordo, tá? A pessoa, advogado que trabalha só com processo vai morrer de fome. Não concordo com isso, porque sempre vai existir processo. O Brasil, se tu parar para pensar, ainda é o país que tem mais processo judicial. Se tu parar para pensar em volume de trabalho, se tu trabalhar com processo, cara, tu vai ter trabalho sempre. Mas a concorrência é muito maior. A pressão mercadológica é muito maior. Aí, se tu quiser assumir essa área, vai lá, assume e vai embora. Sempre vai ter demanda para isso. Mas, cada vez mais, como o Marcelo vem trazendo, as empresas elas começam a exigir que o perfil do advogado esteja mais alinhado com o propósito da empresa, né, com o desenvolvimento do produto da empresa, e começa a fazer
parte integrante do planejamento estratégico da empresa. E daí o cara que é processalista, ele não tem essa skill para fazer isso, porque cada um tem a sua área. Exato. Então, hoje o mercado está buscando isso. Ainda mais na nossa área de advocacia empresarial, isso é algo que se busca muito. Cara, eu preciso ter um parceiro de negócio que vai sentar do meu lado e vai discutir. Ó, a gente quer sair do ponto A do ponto B. Qual que é a melhor estratégia em nível de marketing, operação, jurídico, compliance, financeiro? Tu vai estar ali discutindo junto. Sem dúvida nenhuma, a gente conhece qual é o perfil do advogado que trabalha nesse formato relacionado a processo. Mas, na tua visão, Marcelo, e daí eu não vou nem falar de futuro, mas para o advogado atual que trabalha com direito empresarial, principalmente para empresas de tecnologia, qual que é o perfil que vocês buscam e qual que é o perfil que tu acha que realmente tu indicaria para a galera que está começando a trabalhar na área? É um bom ponto. Acho que assim, o principal é estar aberto a tudo isso. Eu acho que hard skill a gente treina, né? Acho que a primeira dica seria não esteja tão preocupado a saber tudo de todos os temas, de etc. Porque, veja, a aplicação de cada um desses temas ela vai ser diferente. Você vai construir teses diferentes a todo momento na empresa que você tiver. Então, se você tiver uma empresa a estratégia de comunicação e de exploração dessa tese pode ser de um jeito, a outra do outro. Então, eu apostaria do tipo, entenda que empresa que você quer, qual é o segmento, entenda os valores, os princípios, a base, a estratégia de negócio da empresa, porque no final do dia você vai fazer parte daquilo. Perfeito. Aquilo, eu brinco assim, poxa, são no mínimo 8 horas por dia que a gente vai estar ali. Se você não estiver feliz e engajado com os propósitos da mesma forma que a empresa estaria, acho que você já começa a ter um problema ali, porque são 8 horas da sua vida. Então, a maior parte você vai passar trabalhando. Então, que seja algo prazeroso. Tu passa um terço da vida dormindo, um terço da vida trabalhando. Exato, entendeu? o outro terço é o que tu divide aí no restante, né, cara? Se locomovendo. Exatamente. Principalmente aqui em São Paulo. Mas eu acho que eu investiria nessas questões de trazer para você habilidades de conduzir projetos, acho que de entender o negócio em si. É óbvio que a base jurídica, quando você faz a faculdade, etc., você tem que ter os princípios, porque você também não adianta você querer navegar por um caminho que você nunca percorreu, não tem como. Claro. Mas eu acho que eu apostaria mais nessas questões de tipo habilidades de comunicação, de trabalho em equipe, e coisas desse tipo, assim, sabe? Do que mesmo estude as questões de direito civil X, sabe? Eu concordo contigo. A gente busca... Isso é uma visão assim, que eu tenho também. Muitos se falam assim, o advogado do futuro tem que saber sobre, sei lá, smart contract. Cara... Legal. Você nem sabe se ele vai estar aqui daqui a um ano. Exatamente. Então, assim, é muito mais... Porque, como tu falou, né? A advocacia, a matéria, vamos dizer assim, quando a gente trabalha com empresas de tecnologia, a matéria é a mesma. O societário é o mesmo que o societário de uma indústria vai usar. O contrato é o mesmo, a propriedade intelectual... A gente não muda a legislação. Tanto que se fala assim, o direito das startups. Cara, é o mesmo direito. Metaverso. Como que é a tributação sobre... Cara, é a mesma tributação. Não existe nada diferente. O importante é tu conseguir enxergar a matéria que a gente tem no ordenamento jurídico com a visão da necessidade do teu mercado, com a necessidade do mercado de tecnologia. Então, tu enxerga, eu preciso aplicar isso para esse caso da minha empresa de tecnologia dessa forma. E daí a gente tem espaço para isso, né? E isso acho que eu adicionaria esse poder de comunicação de alinhamento também, né? E algo que talvez seja pouco explorado na advocacia, mas eu acredito que é muito importante, que é a criatividade do advogado. Sim, isso é. Né? Ele tem que... E eu não falo criatividade de negócio de inovação jurídica, não. É ele conseguir ter uma criatividade de entender, dentro daquela estrutura normativa que eu tenho, quais são as peças que eu consigo utilizar para possibilitar que o meu cliente chegue do ponto A ao ponto B. E a gente não tem que recriar coisas. A gente tem muito exemplo aí. Eu gosto de dar um exemplo disso, que é, cara, um exemplo. Mercado de tecnologia começou a fazer captação de investimento. O Marcelo tem uma experiência grande nisso daí. O mútuo conversível é o maior exercício de criatividade da advocacia brasileira, no sentido de, eu preciso rentabilizar uma empresa que hoje não tem estrutura para se tornar uma SA e sofrer com toda a questão de governança. Sim. Mas que também tem eficiência fiscal, societária, alinhamento de interesse. E funciona, está aí,
né? E é um exercício de criatividade. Então, acho que essa é a grande diferencial, né? O advogado conseguir ter a criatividade para não fazer inovações jurídicas no sentido de vou ser negligente e criar coisas aqui, mas, cara, ele tem que entender. Isso daqui está estruturalmente legal, no sentido jurídico da palavra, ágil e alinhado com o meu cliente? Sim, cara, é isso aí. Daí tu é um puta profissional, é um profissional muito diferenciado. E daí eu queria te fazer uma pergunta também, Marcelo. A gente, com esse perfil, né, a gente começa a entender que o advogado ele tem que saber tanto, pelo menos na nossa área, óbvio, né? E aqui, todo o que a gente está falando aqui é enviesado por direito empresarial, Sim. que é a nossa área. Né? Como é que vai ser o direito lá em questão de sucessão? Sei lá, cara. Tu pergunta para alguém da área. Mas vou conseguir ajudar nesse exatamente. Ponto. Mas dentro da nossa área, hoje, o advogado ele tem que saber tanto ou mais de negócio quanto de direito, né? Sim, concordo. E assim, veja, é um pouco até assustador para o advogado quando ele escuta isso, você tem que entender do negócio como todo. Você não vai falar do tipo como se fosse um CFO ou um controller ou algo do tipo, mas você tem que ter um direcionamento Sim. básico ali para fazer aquilo. Senão, de novo, você não vai conseguir estruturar nada do que você precisa de uma forma assertiva, de uma forma direcionada corretamente. Então, não tem como você, acho que está desalinhado com o negócio. Eu acho que, até fazendo um link com o ponto anterior, eu acho que o principal diferencial de um advogado hoje em dia é ser pró-business. E aí, assim, ser pró-business sem uma atitude assim, irresponsável, né? Perfeito. Assim, porque se você não estiver alinhado com o negócio, os valores, a estrutura, não tem como você conduzir da melhor forma. Então, eu acho que esse é um dos principais, eu ouso dizer que é um dos principais diferenciais. Né? Você está à frente da negociação. É você ter um senso de dono junto com a empresa, Sim. que aquilo, se você não fizer, por exemplo, o contrato alinhado com o que a empresa espera de valor e etc., não valor financeiro, mas valor Sim. de trazer aquele negócio para dentro de casa, você já tem um problema aí. Então, Sim. o advogado ele tem que saber que ele não é simplesmente um escritório mais naquele conceito que você falou, que fica ali fora simplesmente fazendo um direcionamento e fazendo o trabalho dele ali de fora e a vida dele segue. Ele está dentro de casa. Sim. Então, o advogado corporativo ele está dentro, ele é parte daquilo. Sim. Então, assim, faça com que isso seja de fato parte daquilo. Então, Perfeito. Acho que assim, é um principal ponto. Legal. E, Marcelo, a gente falou um pouco sobre... né, como que foi o início, como que a empresa de tecnologia e inovação influenciou a advocacia, um pouco sobre o perfil de como é um advogado hoje em dia, que a gente entende que, vamos dizer assim, tem como requisitos, né, para a dinâmica de mercado hoje, mas devem perguntar muito isso para ti, e eu pergunto muito para mim e eu vou repassar para ti essa bronca. Ele quer se livrar. O que tu enxerga para o futuro da advocacia, cara? É um bom ponto, né? Assim, eu vou dizer com o que a gente tem de informação hoje na minha visão do dia a dia. Eu acho que o futuro da advocacia, ele vai ter que... O profissional que está inserido nesse meio, ele vai ter que ter um jogo de cintura para se adaptar às tecnologias. Então, nessas questões que não exigem, de fato, intelecto, já abrir mão que isso, na minha visão, vai acabar. Então, essas questões vão cada vez estar menos no dia a dia do advogado. Mas, ao mesmo tempo, a nossa entrega vai ser muito mais direcionada. Vai ser muito mais efetiva. Então, por exemplo, numa carteira de 50 mil processos, você vai poder usar hoje questões de jurimetria, por exemplo, para entender mais a fundo qual que é o pensamento em comarca XYZ sobre aquele tema e conseguir implantar, por exemplo, teses distintas para cada uma dessas comarcas. Esse seria, de repente, um ponto. Legal. Segundo você vai conseguir, com o conceito de Legal Ops, pegar a raiz desse problema, investigar internamente e resolver. Então, o profissional, acho que ele vai ter que estar apto a trabalhar com todos esses cenários de uma forma mais intelectual. Então, ele vai largar aquelas rotinas que ele tinha do tipo, vou ler aqui 50 decisões XYZ para chegar numa decisão que vai incorporar só o que ele entende que é o mais direcionado ali, enquanto uma tecnologia vai usar outros vários critérios. Então, acho que ele tem que abrir mão, o profissional, dessas questões que hoje são muito, e no passado foram muito relevantes, por exemplo, ser super especialista numa área e acho que ter a habilidade de conduzir diversos outros temas ao mesmo tempo de uma forma intelectualmente muito mais preparada, muito mais robusta. Então, acho que esse vai ser um desafio, de novo, é uma mudança muito importante para um advogado. Sim.
que antes, de novo, ficava fora, numa cadeira chique, esperando lá de terno, etc. Hoje ele já é parte do negócio, ele é uma parte da estrutura. Então, o futuro da advocacia que eu vejo é assim, o advogado inserido como totalmente parte do negócio, pro-business e munido de tecnologias que tirem todas essas questões que são manuais e que não exigem de muito habilidade intelectual nem nada disso. E aí está mais focado no intelecto, em como ajudar o business e etc. Acho que esse vai ser um pouco do futuro do perfil do profissional. Eu concordo totalmente. Eu vejo que a gente... mas aí a gente tem que ser um pouco duro também, né? Sobre uma análise de um mercado desse, que o advogado que ele já tem esse perfil, ele tende a brilhar cada vez mais. Muito, né? E o advogado que não tem esse perfil, ele tende a ser deixado para trás. Não tem como a gente dourar um pouco a pílula. Se tu é um cara que... vamos lá, quando a gente... Mais uma vez, né? Quando a gente trabalha lá com ação em massa, tem muito advogado que só fica trocando qualificação de parte. Exato. Porque na peça 98% é igual. Cara, meu amigo, se tu faz isso hoje, desculpa, mas tu não vai existir como advogado no futuro. Tu vai ter que se adaptar, né? Mas o advogado que ele já tem... pegar esse caso de jurimetria, né? O cara que ele já consegue entender que ao invés de eu gastar 5 horas ficando lendo acórdão para conseguir tecer uma tese, eu posso ter uma tecnologia que vai me auxiliar a trazer isso muito mais mastigado. E vou trazer um exemplo não muito distante, tá? Porque a gente fala muito da advocacia ligada... quando a gente fala em inovação, em direito, a primeira coisa que o pessoal fala é inteligência artificial. Tá? E eu acho que a gente tem tanta coisa para fazer na frente. E uma inteligência artificial, para ela estar num nível que a gente consiga utilizar na advocacia no dia a dia, vai demorar muito tempo ainda, porque é caro desenvolver tecnologia, inteligência artificial. Então, isso vai entrar em muitas outras áreas antes de chegar no direito. Uma hora vai chegar. Mas vai chegar nessa função. Ela vai ser uma estrutura que vai apoiar o advogado. A gente desenvolveu dentro do escritório, isso foi parte do meu mestrado. A gente tem hoje um chatbot muito simples. O nome dele é Todd. Fica aberto para todo mundo, quem quiser acessar. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Mas ele trabalha com uma matéria muito complexa, que é parte de regulatório de Banco Central. Cara, é uma matéria muito complexa para qualquer advogado, né? Só o Banco Central tem mais de 45 mil normativas. E daí a gente começou a identificar que a maioria das perguntas, por mais que pareça ser ilógico, era o nosso cliente, né? Ele chegar para nós e ele tinha uma dúvida muito grande, que é: o que eu sou? Eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei o que eu sou. Né? Porque quando a gente fala em inovação regulada, tu sempre vai cair dentro de uma caixinha, tu sempre vai ser alguma coisa. E daí a gente falou, pô, vamos, como que a gente responde essa pergunta? Então, cara, a gente era contratado, a gente ainda é muito contratado para fazer pesquisa de viabilidade de negócio em matéria regulada, para responder 2 perguntas: o que eu sou e quais são as legislações que eu tenho que cumprir para, né, exercer o que eu sou. E a gente começou a entender, alguns anos atrás, que um advogado demorava ali entre 40 e 60 horas para responder essas 2 perguntas. Escutar o cliente, entender o que o cara vai fazer, entender o modelo de negócio, responder o que ele é e quais são os arcabouços de regulação do Banco Central para cumprir. Com base nisso, a gente começou a trabalhar em uma árvore de fluxo de inteligência, né? Então, uma árvore de um fluxograma de inteligência, onde a gente fala, cara, a gente foi começando a entender quais são as perguntas que podem nos auxiliar a responder essas 2 perguntas. Hoje, a gente tem, pode qualquer um jogar lá, acho que é fintech.silvalopes.dv.br. Hoje, para a parte de fintech de crédito, né? Claro que a gente tem que adicionar outras áreas, mas para a parte de fintech de crédito, hoje o Todd, sozinho, consegue fazer a resposta dessa pergunta em 1 minuto e meio. Entendeu? Por quê? Claro, o advogado, a gente pegou todos os advogados no escritório, teve uma massa crítica de pensamento para justamente conseguir automatizar isso, esses fluxos de perguntas e respostas. Mas hoje, a gente não gasta mais 60 horas para responder essas 2 perguntas. Então, hoje a gente consegue entender assim, quando chega um cliente que fala assim, cara, eu estou criando um novo modelo de negócio, preciso saber o que eu sou. Cara, a gente, tá aqui, e aí, o que mais que tu precisa? E daí tu começa a trabalhar em questões mais complexas, mais difíceis e pensar mais, né? Isso já era difícil, mas mesmo sendo difícil, tu consegue automatizar. E isso, dentro da área jurídica, tem diversas situações como essa, que tu pode usar uma tecnologia muito simples,
que não é nada de inovador isso. Tu tem que desenvolver, mas não é nada... Pô, é simples tu fazer isso. Mas que o retorno para a agilidade no mercado de advocacia é muito grande, né? Então, eu vejo que ainda parte do que a gente tem que entender, que nossos colegas e a advocacia tem que entender, é como usar a tecnologia em prol da atividade dele, né? E isso a gente vai evoluindo, vai desenvolvendo, mas estamos chegando lá. Mas eu vejo ainda que talvez uma das grandes questões para o futuro da advocacia é o advogado entender que a tecnologia está ali para apoiar ele. Exato. Né? E ele começar a utilizar a tecnologia em prol do serviço dele. Né? Pô, a gente vai parar para pensar, e isso também tem... Agora, botando um pouco aqui em risco, né? Mas a nossa entidade de classe tem muita restrição sobre isso. Né? Até 1 ano, 2 anos atrás, era... não, a advocacia tem que ser totalmente presencial. Né? E fazer a advocacia de forma telepresencial, cara, a OAB fala, não, tem que ser presencial. E daí veio o mundo, deu uma chacoalhada e falou assim, bom, e aí, vou acabar com a advocacia, então? Até a própria questão, O que vai fazer esses 2 anos? Até a própria questão da justiça, os processos, Exato. né? Às vezes tinha que viajar um monte para entregar, protocolar, e hoje, pelo amor de Deus, exatamente. Então, se não fosse a pandemia... Isso é um bom exemplo. Tu pega para o cara do processo. O Marcelo e eu, né, há 15 anos atrás, 15 anos atrás eu trabalhava com processo judicial. 15 anos atrás eu gastava 2 horas do meu dia, pelo menos, para ir no foro. Exato, para ir do carro para o foro, pegar um processo, folhear processo, tirar cópia. Hoje até, para a advocacia mais tradicional, isso está muito mais ágil, né? Eu já muito levei coisa para protocolar para o meu pai, que mora em outra cidade e tinha que protocolar em Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre. Isso. Levava para ele não ter que viajar. Hoje em dia, a gente já está começando a ver estruturas de departamento e escritórios com muito menos estagiários e muito mais advogados. Né? Porque o estagiário fazia essa função. Exato. E acho que o medo é o inverso, né? Poxa, sei lá, desse exemplo que você deu. 2 horas você perdia do seu dia para fazer o percurso ou qualquer outra coisa que seja. Hoje, em 2 horas, você pode fazer uma outra audiência. Então, você consegue ali aumentar o seu leque. Então, qual que é o medo disso? Então, assim, você está otimizando o seu tempo. O tempo hoje em dia é curto, é chato você chegar, ficar parado no trânsito para fazer uma coisa que você podia estar ganhando uma grana. Então, até que ponto a tecnologia te atrapalhou nesse sentido? Se ela te deu mais... É a mesma coisa nesse exemplo que você deu do chatbot que vocês criaram. Ao invés de X horas, agora você tem menos horas, mas você pode atender 10 clientes ao invés de 1. Exato. Então, assim, as coisas começam... Acho que tem uma perspectiva ali, né? Sim. Tem um imediatismo da pessoa falar assim, não, mas eu tenho palpável essa informação, esse cliente X na minha mão. Tá bom, mas... você podia ter mais, de uma forma mais otimizada. Então, acho que esse que vem muito com o medo, vem acho que muito dessa falta de visão em relação ao que vai ser num cenário macro, entendeu? Sim. E acho que tem um outro ponto também que é importante, né, Marcelo? Daí tu provavelmente se depara muito com isso, e eu vejo que algo que vai influenciar muito no futuro da advocacia é como o advogado cobra também. Sim. Porque a forma mais clássica de um advogado cobrar é por timesheet. Sim. Então, quando eu falo isso, e eu falava isso no mestrado, depois dava aula no mestrado, falava assim, não, porque hoje esse daqui a gente gastava 60 horas e a gente cobrava por 60 horas. Sim. Só que agora a gente gosta 1h30. E os caras, tá aí, o que tu faz? Então, cara, hoje os caras me pagam mais alto em eu responder ele em 1h30. Exato. Do que quando eu pagava em 60 horas, porque o cara ele tá pouco se lixando. Quanto mais ágil a resposta mais valor tem para o negócio. Então, isso é algo muito impactante para os advogados também, entender como tem que quantificar o seu serviço que não seja baseado em horas. As horas, elas são, sim, um insumo para a tua atividade, porque ninguém tem mais que 24 horas no dia, mas tu não pode cobrar baseado em horas. E isso a gente percebe nos departamentos jurídicos, e daí eu quero ver se tu concorda comigo, os escritórios que cobram nesse formato para departamentos jurídicos, para mim, eles não estão alinhados com o interesse do departamento jurídico, porque isso onera muito o departamento jurídico em 2 situações. Primeiro, onera financeiramente. Sim. Segundo, onera em tempo, porque o departamento jurídico ele vai falar assim, escritório X, eu preciso de uma demanda XYZ
Daí o cara vai fazer o quê? Eu vou orçar para ti. Daí ele pega o orçamento, manda para o departamento jurídico. Daí o departamento jurídico tem que ver se está dentro do orçamento dele. Se não estiver dentro do orçamento dele, ele tem que pedir aprovação. E isso tudo vai... Complexo. Vai lá. Vamos botar que vai 2 semanas. Que seja muito rápido. 2 semanas. Em 2 semanas, o departamento jurídico ele vai pensar. Em 2 semanas, eu consigo fazer isso internamente e resolvo. Isso. Só que, como as horas é insumo para todo mundo, é insumo do departamento jurídico também. Então, acaba acontecendo que o departamento, muitas vezes, ele fica sobrecarregado com um monte de tranqueirinha que ele fala, cara, vou fazer isso interno, porque se eu terceirizar, ou vai ser muito caro, ou vai demorar muito tempo e eu consigo resolver em um tempo menor. E daí a gente começa a perceber, isso é um ponto de vista meu também, que os próprios escritórios de direito empresarial, na interação com o departamento jurídico, eles têm que começar a renovar como que tem que ser a interação dele com o departamento jurídico. Porque senão o departamento jurídico deixa de ter aquela função importante de estar alinhado com a estratégia da empresa e ele começa... Daí inverte, né? Tu vê muito departamento jurídico que é assim, as coisas mais importantes da empresa ficam com o escritório terceirizado e as tranqueiras ficam com o departamento jurídico. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Aí realmente é um problema de gestão ali, porque eu acho que é absolutamente o inverso disso que você está dizendo. O departamento jurídico ele tem que ser especializado cada vez mais nos temas core da empresa, não tem como você fugir disso, porque aí volta todo o papo que a gente já teve aqui, o quanto você está alinhado com o negócio. Então, se o core do negócio não é uma das suas especialidades, ou de qualquer um da equipe, porque hoje em dia as empresas exploram várias áreas, então é difícil você ter um especialista para todas elas. Então, o que você faz? Você tem um departamento com pessoas plurais, aptas a fazer as entregas especializadas de todas aquelas áreas que são as principais. E aí, paralelo a isso, o que não é, você contrata o escritório para a gestão do dia a dia. Então, processos, essas coisas você não vai fazer dentro de casa, a não ser que você tenha uma carteira de 30, x mil processos que justifique. E é uma outra história. E aí, eu acho que esse é um ponto. E o outro, assim, é que a gente vai começando a contratar e a procurar escritórios cada vez mais especializados em temas pontuais, porque as outras rotinas a tendência é fazer em casa, porque você começa a construir um time especializado apto a fazer isso, então não tem necessidade de você consultar o advogado ali para isso. Então acho que a tendência, na minha visão, e acho que é o que a gente pratica no dia a dia, é ter escritórios para fazer essa massificação de rotinas, como por exemplo processo, ou ter escritórios cada vez mais especializados em certos temas. Então, temas complexos, por exemplo, quero falar de tecnologia, tenho uma dúvida aqui de algo que ainda não tenho julgado, ainda não tenho uma unificação do pensamento ou do direcionamento que vai dar sobre esse tema. Aí a gente discute com um advogado para ter uma outra visão. Então, a gente junta especializados, não pega um que é o seu calcanhar de Aquiles e vai e conversa com... Então, acho que é um pouco essa diferenciação. Quanto à cobrança de horas, eu acho que ela vai fazer sentido dependente ali do momento da sua empresa. Então, por exemplo, para a gente às vezes não faz tanto sentido no dia a dia, porque, poxa, tem um parecer lá longo, você vai demorar tantas horas. Então, não sei quanto que você vai... É muito pessoal, é subjetivo. Tem pessoas que, para fazer um tópico, de repente, a gente já se deparou com isso, para fazer uma revisão de um documento X, vai demorar 4 horas. Aí você conversa com outro escritório, faz em 2. Não tem um juízo de valor aqui, porque é intelecto, de novo. Demora X tempo, outro demora Y. Então, acho que o julgamento aqui, acho que o principal tem que começar a ser quão efetiva é a sua entrega. Ao invés do tipo, quanto você cobrou só para aquilo. Porque se você cobrou R$1.000 para fazer um trabalho que não vai ser efetivo para mim no dia a dia, não valeu a pena. Não valeu a pena, claro. Eu rasguei R$1.000, aí vou ter que pegar e contratar mais 5 ou X vezes mais, mas aquele 1.000 ainda vai computar ali, porque não foi efetivo. Então, eu acho que o preço hoje em dia ele é algo, obviamente, que a gente tem que considerar, mas acho que você tendo um departamento efetivo especializado dentro de casa, esses questionamentos começam a ser mais pontuais. Então, você consegue ali contratar alguém mais capaz de resolver efetivamente seu problema. Perfeito. E, Cris, vamos chegando aos nossos finalmente aqui, né? No nosso episódio. A conversa vai Senão vai embora, né? Bota 2 advogados para falar. Falamos bastante, né? Mas, Marcelo, para fazer aqui a perguntinha final, assim, gostaria que tu
olhasse, vamos dizer assim, para essa geração de novos advogados que vão começar a surgir aí e dá uma dica aí para eles. O que tu daria de dica se o pequeno Marcelo estivesse ouvindo aqui agora? Eu acho que essa nova leva, acho que ela está muito no caminho do que o mundo vai ser daqui para frente, porque é uma geração aberta, é uma geração disposta ali a ter acesso ao conhecimento, às informações e a esse dinamismo que hoje o mundo corporativo pede. Então, não tem mais igual era antes. Olha, nasci aquela síndrome, nasci assim, vou morrer assim. Hoje em dia, se você nasceu assim, morrer, a onda te engole rapidamente. Então, continuem com essa visão. Acho que a dica que eu daria é insistam mais, sabe? Sejam mais incisivos no que de fato vocês querem. Acho que o mundo tem muita opção, muita oportunidade, mas acho que para você dizer que você não quer, você tem que estar certo de que você experimentou o suficiente para que aquilo seja uma coisa que você não queira. Então, a minha dica é essa, assim, permaneçam com essa cabeça aberta a ponto de absorver todas as informações que estão ali no redor, que não são poucas, mas explorem a fundo cada uma delas. Não fiquem só numa camada de aquele imediatismo, de não, eu já sei isso, já fiz isso. A gente até hoje tem muitas coisas, a maioria delas que eu não sei ainda, eu já estou aí na estrada há alguns anos. Imagina com poucos meses. Então, acho que esse é o meu conselho aí do tio Marcelo para essa nova geração aí que está por vir. Bom conselho, sempre, né, sai da primeira camada de análise, né? Se aprofunda um pouco mais para conseguir ter mais confiança no que tu vai transmitir, né? Mas, Cris, estamos chegando aqui mais ao fim de mais um episódio aqui do Startup Life. Marcelo, muito obrigado, cara. Fiquei muito feliz aí de se conhecermos pessoalmente, né? E também de poder participar aqui do nosso podcast. Né? Deixa os teus recadinhos finais aí, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do Marcelo, né? Fica à vontade agora que tem um espaço aberto aí para tu deixar o teu recadinho final para nossa audiência aqui. Bom, obrigado de novo pela oportunidade, foi realmente um prazer, estou aqui estreando, né? Nunca tinha feito esse formato de podcast, então obrigado aí pelo convite. Minhas redes sociais, acho que tem o LinkedIn, que é Marcelo Lima. Fiquem à vontade aí para me adicionar, mandar mensagem, trocar experiência, marcar de repente um bate-papo. Eu acho que estou muito nessa vibe de fazer bench e conversar com as pessoas, porque eu acho que isso enriquece muito a nossa bagagem de dia a dia, porque acho que cada experiência é única, cada trajetória profissional que as pessoas têm são únicas. Então, quanto mais aberto a escutar e trocar, mais completo a gente fica. Então, estou à disposição aí para todos que quiserem bater esse papo comigo. Legal. Cris, muito obrigado aí mais uma vez por participar também. Quer dizer, eu participar no teu podcast, né, Cris? Às vezes eu deixo de participar. Mas, né, pessoal, quem está nos vendo aí, nos vemos no próximo episódio. Quem está nos ouvindo, nos ouvimos no próximo episódio. Tchau, tchau.